contra o Guarani de Sobral. A princípio, se a gente olhar um pouco Copa do Nordeste, onde a equipe só teve empates até aqui, realmente precisa de resultados, e olhar o Campeonato Cearense, a impressão inicial é que talvez esse jogo tenha uma importância menor do que o jogo contra a equipe do River. Em relação à classificação, com certeza. Mas tem uma outra questão, que eu estava dando uma olhada no regulamento do campeonato. Você ficar entre os dois primeiros colocados tem duas vantagens. A primeira vantagem é que a equipe ela vai jogar a semifinal, que é jogo único, em seus domínios, ela vai definir o mando de campo. E a segunda é que, se houver empate no tempo normal, vai ter prorrogação, um empate na prorrogação, a equipe que terminou numa classificação melhor, né, nessa fase, que já é a segunda fase, né, o Ceará já entrou na segunda fase, ela avança por conta disso. Ou seja, se você terminar em primeiro ou segundo, você tem a vantagem de jogar em casa e, ao final de uma prorrogação, se houver empate, classificar para a próxima fase. Então, há vantagens. E outra coisa que deu para observar, acho que vocês observaram, é que o Guarani de Sobral é um dos que briga ali por uma das duas primeiras vagas. Então, teremos pelo menos Ceará, Fortaleza e Guarani de Sobral, pela pontuação que a gente vê no campeonato, número de jogos, brigando por essa vaga. Aí eu penso que esse jogo passa a ter essa importância, né? Você vai confrontar com um adversário direto no Campeonato Cearense, que pode tirar essa vantagem de você na segunda fase. Pode tirar essa vantagem do Ceará, pode tirar essa vantagem do Fortaleza na segunda fase, né? Eu queria que você, diante dessas informações, né, avaliasse a importância desse jogo do sábado pelo Campeonato Cearense. Sim, assim como a gente vem tendo nas últimas semanas, né, uma sequência de jogos difíceis, então vai ser mais um jogo difícil e que a gente tem que ter a atenção total ao time do Guarani. Como tu citou, né, tem essas vantagens, então esse jogo é mais um jogo importante. A gente vem de 3 semanas, eu acho, de jogos importantes, de jogos que era mata-mata, com um jogo só, né, então jogos que a gente tinha como finais para nós. E a gente até estava conversando a respeito disso ali, junto com o Anderson, né, que o Ceará vai com o melhor time que tiver à disposição no sábado, porque é um jogo muito complicado e que vale muito para a gente. Então, a gente vai pensar muito nesse jogo de sábado e ainda a gente está com esse jogo de ontem, né, na cabeça, estava vendo o que tinha sido feito, o que podemos melhorar, e agora vamos para sábado pensar no Guarani. Oi, Klaus, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Eu sei que a gente sabe que não é culpa somente dos jogadores de defesa tomar gols, e o Ceará vem tomando. Apenas em 3 jogos o time passou invicto, a sua defesa não foi vazada. Depende também de uma marcação lá embaixo, lá no sistema ofensivo ainda, mas eu queria saber da tua perspectiva, da perspectiva do zagueiro. O que é que está faltando para o Ceará deixar de tomar tantos gols nessas partidas? São alguns lances que a gente está um pouco desatento, né? Que a gente está tentando atacar antes de defender, né? E acontece às vezes, a gente tem que estar um pouco mais ligado em todas as bolas, aos 95 minutos do jogo a gente tem que estar ligado, e a gente vem se cobrando bastante para sanar essa parte dos gols, e vamos continuar trabalhando para melhorar essa parte. Boa tarde, Klaus. Valdo Alice, da Web Rádio Fusão. Klaus, é interessante ver os lances de gols, né, principalmente seus, que você fez o gol no Clássico Rei, né, ali no meio da área. Contra o Pacajus você saiu de trás, foi para frente, e agora contra o Botafogo da Paraíba você fez o gol na segunda trave. Esse posicionamento seu é treinado dentro de campo ou é realmente ali você no momento vê o melhor espaço para se colocar? Eu não vou contar para continuar fazendo gol, talvez. Eu acho que a gente vem treinando bastante, né? Essa bola parada, como eu falei na primeira pergunta, é uma arma que a gente tem no futebol hoje. A bola parada ela está contando muito, né? São detalhes que podem mudar o jogo, e a gente vem treinando o posicionamento bastante, alterna bastante o posicionamento dentro da área, e isso tem surtido efeitos, né? Estão vindo resultados, e acho que a gente vai continuar fazendo isso. Não vou falar onde é que a gente vai na próxima, né? Mas isso é treinado e é um resultado que está vindo no jogo. Vocês jogaram a última partida, o último jogo, né, no Estádio Castelão. Agora vocês jogam no Presidente Vargas, né, diante do Guarani de Sobral. Para vocês que jogam no sistema defensivo, Klaus, tem alguma mudança? Vocês acham que
é a mesma coisa? Ou seria melhor jogar num gramado de mais qualidade, que seria no Castelão? Com certeza o campo altera um pouco o jogo, né? O jogo pode ficar mais rápido ou mais lento, mas a gente já se adaptou, já jogou bastantes vezes no PV, então a gente também já está adaptado ao PV, né? Ao Castelão ainda mais. Mas eu acredito que isso não altere muito o jogo, né? Tem essa característica da velocidade, mas a gente consegue fazer bons jogos também, consegue manter o nosso padrão de time e acredito que a gente vai fazer isso no sábado também. Klaus, queria que você falasse mais desse campeonato cearense. A gente estava num campeonato que o Ceará, ano passado, não venceu. E existe toda uma perspectiva, né? Esse ano, o normal é chegar à final, Ceará e Fortaleza. Eles quase sempre chegam às finais. E aí vocês voltam a disputar uma partida por esse campeonato. A gente falou daquela coisa mais muito objetiva na questão de vantagens e etc. Mas queria que falasse do campeonato em si, né, a partida contra o Guarani, mas desse campeonato que o Ceará tenta vencer nessa primeira parte do ano, assim como a Copa do Nordeste, né, assim como vocês querem avançar na Copa do Brasil ainda mais, mas o campeonato cearense como perspectiva real da conquista de um título. Como tu mesmo citou agora no final, né, a conquista de um título, né, é importante para o jogador, é importante para o clube, é importante para a gente entrar na história do clube. Então, a gente vem buscando isso. No primeiro semestre, o campeonato estadual, então, o campeonato cearense é o mais próximo que a gente está do título, né? É o primeiro que tem, o primeiro que termina. Então, a gente vem focando nisso bastante. Claro que essa sequência de jogos, essa sequência de competições, acaba mesclando muito, né? Dentro do campeonato cearense, ele fica muito curto o tempo de recuperação entre um jogo e outro. E isso acaba prejudicando um pouco, mas acho que continua sendo muito importante, né? O campeonato estadual é importante e principalmente nessa parte de títulos. A gente quer, eu venho para cá para ganhar títulos, né? Para botar o nome na história, então é importante sim o campeonato estadual. Klaus, você falou que sábado vai jogar quem o Anderson achar que tá o time que ele achar principal, né? Mas na cabeça de um jogador, depois de um resultado não tão agradável como o de ontem, o time vencia, acabou cedendo o empate. Para um jogo de sábado, em um campeonato em que o Ceará já tá bem na classificação, já tem uma situação um pouco mais favorável, tendo o jogo na terça pela competição em que a equipe não está tão bem. É preferível jogar no sábado ou se preservar um pouco mais para o jogo da terça? Na visão do jogador. O jogador quer sempre estar em campo, né, e quer sempre mostrar resultado, quer sempre dar o seu melhor. Mas, como eu falei anteriormente, vai ser visto toda a questão fisiológica, toda a questão questão parte física também, né? Quem está à disposição realmente, quem está em suas melhores condições. O jogador quer jogar, ele tem que ser fominha para jogar, vamos dizer assim, ele quer estar sempre dentro de campo, mas tem essa parte fisiológica também que a gente tem que respeitar e que vai ser visto pela comissão técnica aí nos próximos dias. Klaus, em 3 competições o Ceará venceu em apenas 2, né? Campeonato Cearense e a Copa do Brasil. A Copa do Nordeste, o Ceará enfrentou 3 equipes realmente muito boas, né? Que é o nosso maior rival, o Bahia e também o Botafogo da Paraíba, que nesse momento é o líder do Grupo A. Realmente existe essa diferença entre as competições, né? A Copa do Nordeste realmente está mais difícil tecnicamente? A gente enfrentou boas equipes na Copa do Nordeste, né? São jogos um pouco mais diferentes, né? Em que o outro time joga e deixa jogar também, né? E a gente tem que se adaptar a esses jogos. No Cearense a gente vê jogos um pouco mais velozes às vezes, um pouco mais os pontas jogando um pouco mais abertos e vertical. E nos jogos da Copa do Nordeste a gente vê um pouquinho mais o jogo mais cadenciado e a gente tem que se adaptar a isso aí. Todos os jogos, o campo muda, a bola muda, o time muda e a gente está tendo que se adaptar a isso o mais rápido possível e estamos tendo que fazer essa adaptação e mostrar o resultado. Ô Klaus, nessa história de zagueiro para zagueiro, a gente nota que quando você tem marcado os gols, o Luiz Otávio comemora bastante. Eu tenho certeza que se ele marcar também, você também vai comemorar muito. Em cima disso, né, a gente nota que vocês já estão se dando bem. E dentro de campo, essa adaptação de vocês dois, o entrosamento, como é que você tem visto? Falta ainda muito? Ou aos poucos vocês estão conseguindo se adaptar?
Não, acredito que a gente está bem adaptado. O Luiz é uma referência aqui no clube, né? E dentro do time também ele é uma referência para todo mundo. E acredito que a gente tenha fechado bem, né? Ali atrás o miolo da zaga. O Anderson vem pedindo bastante dando algumas recomendações para a gente melhorar cada vez mais. Mas a questão de entrosamento tá muito boa. Eu acredito que está dando resultado nos jogos. Ele faz algumas funções um pouco mais do que eu faço algumas funções mais que ele, e esse entrosamento que o Anderson está pedindo bastante também, a gente está conseguindo demonstrar resultado e eu acredito que está sendo muito bom. E, claro, vamos melhorar ainda mais. Klaus, a equipe volta a jogar na terça-feira pela Copa do Nordeste, que foi citada, né? E nesse sábado tem um jogo do Campeonato Cearense. Como é que você vê essa questão de... sabemos que vocês não são de ferro, né? Então, um jogador atuma uma partida na quarta-feira, vai jogar uma outra na terça, não é nenhuma semana exata de diferença, com a partida no meio no sábado. Como é que você vê essa questão do desgaste? E se você acha que realmente alguns jogadores têm que ser, pelo desgaste, retirados do jogo do sábado para jogar na terça, pela necessidade de vitórias na Copa do Nordeste? Sim, a gente, como eu falei anteriormente, a gente precisa mostrar o resultado, né? A gente quer dar o seu melhor dentro de campo e sair com o resultado. Mas tem as questões fisiológicas também, como tu disse, a gente não é de ferro, né? A gente quer a vitória, quer estar dentro de campo, quer jogar, quer ter o calor da torcida, quer sair comemorando, mas a gente tem que respeitar também o corpo de cada um, tem que respeitar as questões fisiológicas, as questões médicas, e a gente tem um campeonato inteiro pela frente, a gente tem um ano inteiro pela frente, a gente tem que cuidar disso. E são jogos muito próximos, a gente vem aí de 3 semanas que a gente joga no meio da semana e final de semana, toda semana. E então a gente tem que ter esse cuidado, mas também mostrar o resultado. E como eu falei anteriormente, todo mundo aqueles que estiverem em melhores condições vão entrar em campo no sábado, na terça e assim sucessivamente. Klaus, o Sérgio há pouco perguntou sobre o desempenho da dupla, né? Você e o Luiz Otávio. Agora eu te pergunto individualmente falando, como é que você analisa o seu rendimento nessas partidas que o Ceará disputou e que você foi titular? Eu acredito que eu estou numa crescente, né? Assim como o time todo. A gente está buscando cada vez melhorar mais dentro de campo. É um início de temporada, é um grupo que está se formando, muita gente nova. Então tem essa parte ainda de se conhecer onde o companheiro vai estar dentro de campo. E eu acho que a gente vem ainda numa crescente, né? A gente está cada vez se dando melhor dentro de campo. Eu e o Luiz, eu e o Samuca, todo o pessoal ali está se entrosando cada vez mais e acredito que o resultado disso vai ser cada vez melhor. Klaus, ontem o Samuel Xavier jogou realmente com um grande problema psicológico, né? O filho dele passou por um acidente, né, doméstico. E como é que foi essa receptividade, né, dos atletas com o Samuel Xavier? Ele falou que apenas 2, 3 atletas estavam sabendo no momento para não, né, tirar a atenção de todo o grupo. Hoje ele já chegou, né? Eu vi ali que ele foi recebido pelo Luiz Otávio com um abraço. Como é que foi essa receptividade do elenco com o Samuel Xavier? Como tu citou, poucos sabiam, né, do acidente, então. E dentro de campo a gente não tinha essa ideia, né? A gente ficou sabendo mesmo no vestiário ao final da partida, mas a gente está é um grupo que o futebol a gente forma um grupo que é quase como uma família, porque a gente está muitas vezes mais aqui ou mais junto em viagens do que mesmo em casa com a própria família. Então a gente recebe o companheiro que teve um acidente doméstico muito bem. A gente foi falar com ele já disse, pô, tá tudo tranquilo, o moleque tá bem, né? Então a gente fica feliz com isso também. E quando acontecem essas coisas, a gente aproveita para fechar ainda mais o grupo e seguir em frente cada vez mais forte. Klaus, e a convivência no atual momento com a torcida, né? Porque eu sei que você vai a supermercado, vai na farmácia, vai no shopping e de repente se tornando, né, um zagueiro artilheiro. Como é que está esse contato? O torcedor faz muita festa? Como é que está essa convivência com a torcida do Ceará? Quando eu vim para cá, eu já vim avisado, né? Eu já sabia que a torcida era muito fanática e abraçava mesmo a equipe. E eu estou, claro que sentindo isso no dia a dia. E é muito bom, né? É um momento que o cara não é sempre que vive, né? E tem que aproveitar. Estou muito feliz com esse momento individual. Mas claro, a gente
quer cada vez mostrar mais resultado. Às vezes a gente fica até um pouco chateado que o momento está bom individualmente, mas as coisas não estão acontecendo da melhor maneira coletivamente, e a gente vai buscar cada vez mais buscar esse coletivo mais forte e com resultados positivos. Ô, Klaus, até na ampação você citou isso aí. A equipe tem uma dificuldade de manter os resultados. Eu estava observando, quase sempre o Ceará faz um gol e ele toma um gol. Até mesmo na classificação na Copa do Brasil, que o Ceará conseguiu fora de casa contra o Bragantino, né, ele estava vencendo por 1-0, tomou o gol de empate para no final fazer o segundo gol. O empate até dava ali a classificação. Mas tem essa dificuldade de manter o resultado, né? E ontem o Anderson falava que era uma coisa de... que aos poucos teria que conversar com vocês, porque há uma tendência natural do jogador de, ao fazer o gol, agora vamos dar uma administrada, né? E a equipe não está conseguindo administrar com a bola, né? Entrega a bola, aliás, o adversário acaba tomando a bola e acaba fazendo o gol, né? Como é que você já é um cara que tem uma certa experiência, jogou em alguns clubes, esse tipo de coisa eu acho que não acontece só com o Ceará, isso acontece de uma forma geral. Como é que faz para consertar esse ponto? Porque chegar ao gol, o Ceará tem conseguido chegar. Mas aí tomar o gol em seguida, acho que psicologicamente é muito negativo, né? Principalmente num jogo como o de ontem, que você faz o gol, toma, e faz o gol novamente e toma de novo o gol. Como é que faz para mudar essa perspectiva? O Anderson veio nos cobrando já essa parte, né, de manter a intensidade para buscar o gol seguinte, né? Então a gente não pode deixar baixar a guarda quando faz um gol, o jogo não está resolvido, a gente tem que correr até o último minuto. O jogo só acaba depois do apito final do árbitro. Então a gente tem que manter essa intensidade e ir buscando o próximo gol. O Anderson é muito ofensivo, né? Ele prega para um jogo muito ofensivo, buscando o gol. Então é um trabalho ainda que está se consolidando, e eu acho que esses puxões de orelha dele, colocar esses ensinamentos que ele está nos passando, esse conteúdo que ele está nos passando em prática, manter a intensidade depois que fazer o gol, eu acho que é bastante importante e vai ser cada vez mais positivo para a gente na temporada. Klaus, ainda falando sobre o jogo de ontem, mais em específico, um lance. O lance do gol de empate do Botafogo, o segundo gol do Lohan. Um lance um tanto polêmico, em que o Anderson reclamou de uma falta. Queria que você falasse um pouco melhor, você que estava na jogada, disputando inclusive com o Lohan. O que foi que aconteceu naquele lance ali? Se houve falta, foi uma disputa legal? O segundo gol? Sim, o gol que veio do cruzamento, ele acabou fazendo de pé direito. Tá, então o primeiro gol. Isso. Eu não sei quem foi, acho que é o volante do Botafogo. A gente se tromba dentro da área e eu acredito que ele poderia ter dado uma falta, né? Eu estou inteiro na bola e ele vem só no meu corpo e disputa a bola. Ela bate na gente e acaba sobrando dentro da área. O Luiz não consegue tirar ela porque o Lohan estava na frente dele. Então é um lance muito disputado ali dentro da área, que alguns juízes poderiam dar falta em mim, né? Falta defensiva. Mas a gente não tem controle das situações, e até então, se o Anderson reclamou bastante, né, eu até fiquei no chão porque realmente senti o contato. Acho que até o lance é um pouco feio, assim, do jeito que o cara bate em mim, eu só visando a bola, mas acontece. A gente não pode jogar contra a arbitragem, né? E a gente tem que manter a intensidade, fazer mais gols e sair da situação. Klaus, estamos ao vivo aqui na Tribuna Band News e no Futebolês pelas redes sociais. Eu te pergunto, já foi indagado sobre isso, mas é uma pergunta que o torcedor se faz e até um dos fatos positivos do Ceará nesse início de temporada. Você ser o artilheiro do time, você marcar 3 gols sendo zagueiro e sempre estando ali na área, além de marcar os gols, brigando, né, pela possibilidade de marcar gols. Você tinha começado uma temporada tão bem assim, como é para você ser um zagueiro artilheiro nesse início de temporada no Ceará? Olha, esse momento com tantos gols eu não tinha feito ainda não, né? Nessa sequência tão pequena assim e já com gols.
uma felicidade muito grande, né? É muito importante um zagueiro conseguir fazer a sua função, a sua primeira função, que é defender, né? Que é o que a gente está fazendo bem, e ainda poder atacar. A gente vem treinando bastante essa bola, como eu falei, é uma arma que a gente tem que ter no futebol atual. A bola parada são muitos detalhes e que pode definir um jogo. Então, estou sendo feliz, a bola está sendo bem batida, quem está cobrando os escanteios e as faltas estão sendo muito bons mesmo, e estou aproveitando essa fase da melhor maneira e colocando a bola para dentro do gol, que está sendo muito importante para a equipe. Obrigado. Feito, senhores. Então, boa tarde aí.